ele tinha duas opções. Ou ele denunciaria Maria e falaria para os seus pais, os pais dela, que ele foi traído. Maria sendo casada com ele, desposada com ele, noiva dele, o traiu. Se deitou com outro homem e agora está grávida. Maria, que ama a Deus, mas teve um deslize na sua vida, está grávida de outro homem. Se ele fizesse isso daí, Maria corria o risco de ser apedrejada, ser rejeitada pela sua família, de ser morta, porque o adultério não era admissível. Ela estava prometida já em casamento, tinha um contrato. O que queria fazer? Então José, ele tinha esta opção dele fazer isso daí. A segunda opção foi o que ele começou a pensar que ele poderia fazer, de abandonar a Maria, de fugir, de ir embora. Por quê? Porque assim, na verdade, ele não difamaria Maria, porque ele não queria difamar a Maria. A Bíblia diz aqui, ele não queria falar mal dela, ou que alguém pensasse mal dela, mas sim que a culpa talvez caísse sobre ele, porque ele indo embora, ele não tem que dar explicações a ninguém, ele não tem que mentir para ninguém, ele não tem que falar que não foi ele, ele vai embora, simplesmente na cabeça das pessoas vai ficar o seguinte: esse cara aprontou com a menina e fugiu. E Maria, ela iria ficar de inocente na história, e a família iria abraçá-la, cuidar dela, cuidar do bebê, e José sumiria, iria morar em algum lugar bem longe dali daquele lugar, da cidade de Nazaré. Este era o que ele estava pensando em fazer. Ele pensando naquilo, o que eu vou fazer, veio esta ideia para ele. Só que numa noite daquelas lá, quando ele estava planejando, ele tem um sonho. No sonho um anjo fala com ele, um anjo aparece para ele e fala para ele: José, não tenha medo de receber a Maria como tua esposa, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. E na verdade o nome desta criança é Emanuel, que é Deus conosco. Na verdade, receba a Maria como tua esposa. E a Bíblia diz que ele acordou daquele sonho. E o interessante que ele diz é que José, ele não viu um anjo, ele sonhou com um anjo. Ele sonhou que um anjo falou para ele, mas ele entendeu que na verdade aquilo era uma mensagem de Deus para a vida dele, e que aquele anjo era um anjo de Deus para ele, falando com ele durante o sonho, e que quando ele acordou, ele foi procurar Maria, e recebeu a Maria como a sua esposa. Embora tudo aquilo que ele planejou havia acabado, embora as coisas não aconteceram como eles planejaram, ou sonharam, ou pensaram que iria acontecer. E quando estas coisas acontecem em nossa vida, meus amados, porque às vezes Deus ele age em nossas vidas, e às vezes ele nos leva por algum caminho diferente daquilo que nós imaginávamos. A vida às vezes não acontece do jeito que nós estávamos planejando, e logo vem o diabo falar em nossa mente de que Deus nos abandonou, de que Deus não nos ama. Onde está Deus nesta hora? O que Deus está fazendo? Porque nós somos crentes, e nós oramos, e nós amamos ao Senhor, e nós tínhamos tantos planos para o nosso futuro, e as coisas não estão acontecendo do jeito que nós planejamos, e nós colocamos aquilo diante de Deus antes. Senhor, olha, nós vamos nos casar, nós cremos que é a vontade do Senhor para nós nos casarmos, nós queremos construir uma família, nós queremos ter filhos, nós queremos honrar ao Senhor com a nossa vida, mas as coisas caminharam para um modo diferente daquilo que nós planejamos, e nós não sabemos onde isso vai dar, porque o que eu vou fazer agora? Eu vou me casar com Maria, mas ela está grávida, a barriga dela começa a crescer, e eu me caso com ela, e nós vamos viver juntos, mas nós vamos ter algum relacionamento
relacionamento sexual, não vamos ter. A Bíblia diz aqui que eles não tiveram até que Jesus nascesse. Então eu não sei quantos meses antes ele recebeu a Maria como a sua esposa, houve aquilo dele buscar a noiva e levar para sua casa, mas talvez alguns meses antes, e eles não tiveram relação sexual nenhuma, eles ficaram juntos, eles eram marido e mulher, mas eles não tiveram relação sexual até que Jesus nascesse. Tem pessoas que não conseguem entender isso daí, porque sexo não é pecado, meu amado. O sexo dentro do casamento foi criado por Deus. Tem gente que acha que Maria morreu virgem. Não, a Bíblia não fala isso daí. A Bíblia até diz aqui: contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem impôs o nome de Jesus. Não é que ele não conhecia Maria, claro que ele conhecia Maria. A Bíblia usa essa palavra não a conheceu na intimidade, não a conheceu sexualmente, porque quando Adão e Eva tiveram um relacionamento lá no Jardim do Éden, para nascer lá os filhos, a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva e ela ficou grávida. Era uma palavra usada para relação sexual. Não há nenhum problema de Maria não ter morrido virgem e ser virgem Maria. Quando Jesus nasceu, ela era virgem, mas depois ela teve uma vida normal com seu marido José, inclusive teve outros filhos, que a Bíblia fala que Jesus tinha irmãos e irmãs. Jesus tinha irmãos e irmãs, nenhum problema nisso. O sexo foi criado por Deus. Isso não desmerecia em nada Maria nem José. Eles eram santos, amavam a Deus, como nós podemos ser santos e amarmos a Deus também. Mas na verdade os projetos deles de repente desapareceram. E o que nós vamos fazer daqui para frente? Como nós vamos criar essa criança? A barriga dela começou a crescer e José acreditou na palavra dela. E os dois obedeceram a Deus, porque Maria falou: faça-se em mim, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Mas a Bíblia diz também que José, despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Ele fez como o anjo ordenou para ele fazer, ele obedeceu a Deus. Ele recebeu Maria como sua esposa. Eles não culparam a Deus por nada. Eles enfrentaram muitas dificuldades. Ter que encarar o pai e a mãe, ter que crescer debaixo daquela situação de que talvez a vizinhança toda, claro, a vizinhança toda olhou para José como tendo tido relação com a sua noiva antes do casamento. Ter que conviver com olhares das pessoas de condenação para eles, os crentes, né? Esses dois aí são crentes, vivem lendo o Torá, vivem orando, falando de Deus o tempo inteiro. E olha só o que eles aprontaram, porque o diabo ele quer afrontar, o diabo ele vem para roubar, matar e destruir, ele quer difamar, ele quer falar, ele quer acusar, ele quer falar que as coisas que acontecerem na nossa vida é porque Deus não está cuidando de nós, Deus nos colocou numa fria, nós tínhamos tantos planos, tantos sonhos, e Deus nem olhou para isso daí, Deus não se importa com a gente, é isso que o diabo quer falar para nós. Às vezes quando interrupções acontecem na nossa vida, nos nossos projetos, nos nossos planos, e nós ficamos, às vezes as pessoas acabam dando ouvidos ao diabo, mas nós falamos que nós cremos na Bíblia, e nós não acreditamos que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Mesmo quando nós não entendemos as coisas, mesmo quando Deus não nos explica as coisas, porque tem muitas coisas nesta vida, meu amado, que você nunca vai entender os porquês. Tem muitas coisas que acontecem com você e que você pode se perguntar: puxa, eu tinha tantos projetos, eu estou servindo a Deus, eu a minha casa, eu meu marido, eu meus filhos, nós somos tão felizes servindo ao Senhor, amando ao
Senhor, de repente isto aconteceu, e houve uma revolução em nossa vida, na minha casa, eu não sei o que vai ser da minha vida daqui para frente, e muitas vezes você não vai ter nesta terra as respostas, meu amado, mas a gente vive pela fé, não pelo que nós entendemos, nós não vivemos por aquilo que Deus fala para nós, olha, eu fiz por causa disto, mas nós vivemos pela fé, nós cremos que Deus faz o melhor para a nossa vida, mesmo que a gente não entenda as coisas, e mesmo que a gente não tenha respostas para nada, meu amado, porque a fé, ela não precisa enxergar, a gente não precisa ver, a gente simplesmente crê. A gente simplesmente crê que Deus tem o controle da nossa vida, que Deus tem o melhor para nós. Na verdade, queridos, estas coisas que acontecem em nossa vida, os imprevistos da nossa vida, eles nos mostram alguma coisa sobre nós próprios. Eles revelam para nós algumas coisas. Eles revelam para nós, por exemplo, o que nós acreditamos sobre Deus. Sabe por quê? Porque a tentação que vem para nós é questionarmos a Deus. Quantas pessoas falaram para mim durante a minha vida, pastor, olha, eu sou fiel a Deus, eu sou dizimista, eu faço isto, eu faço aquilo, e olha, aconteceu tal coisa assim, eu não tenho explicação, eu não sei porquê, Deus me abandonou, Deus não cuida da gente, eu ia para a igreja toda semana, agora eu não vou mais nem servir a Deus. Sabe, queridos, isso revela, na verdade, aquilo que nós acreditamos de verdade, se realmente eu acredito naquilo que eu leio na Bíblia, e se eu realmente acredito naquilo que eu falei tantas vezes da boca para fora, e que às vezes aquilo não é uma verdade lá no íntimo do meu coração. Porque se eu perguntar aqui para vocês, quantos de vocês acreditam que Deus é bom? Todos vocês vão falar, eu acredito que Deus é bom. Se eu falar para você, você acredita que Deus tem o controle sobre todas as coisas? A maioria de vocês vai falar, não, eu acredito que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Se eu perguntar para você, você acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? A maioria de vocês vai falar, sim, eu acredito neste versículo da Bíblia, que todas as coisas, não algumas coisas, mas todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo a Deus. Você acredita nesses versículos da Bíblia, meu amado? Sim, eu acredito, mas às vezes no momento de dificuldade, ou quando as coisas não acontecem do jeito que eu achava que deveria acontecer, ou quando os planos mudam de rumo, mudam de direção, há uma interrupção naquilo na minha vida, naquilo que eu planejei, de repente alguma coisa aconteceu que vai mudar o meu futuro, vai mudar a minha vida. Às vezes eu começo a duvidar da bondade de Deus, e na verdade essas situações, elas servem para mostrar a nossa crença naquilo que nós cremos. Eu creio que Deus é bom, eu creio que Deus cuida de mim, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça em minha vida, eu creio no controle de Deus, sim. Hoje em dia, queridos, eu já falei algumas vezes para vocês, é uma doutrina aí que alguns acreditam, né, nesta doutrina, que para mim é muito estranha. Alguns pastores de nome acreditam nisto. Para mim é uma grande besteira. Mas acreditam que, por exemplo, Deus não sabe todas as coisas, Ele não sabe o futuro que vai acontecer. Ele não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Eu acho que esse não é o meu Deus, não é o Deus que eu vejo na Bíblia. Porque se Deus é onisciente, é que Ele sabe tudo. Tudo. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo, presente, passado, futuro. Ele sabe a hora que você vai morrer, o segundo que você vai morrer. Ele sabe se você vai para o céu antes de você nascer. Não que Ele determinou isso daí, eu não acredito na predestinação, que Deus falou, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, não. Eu acredito no livre-arbítrio, mas Deus mesmo dando-nos o livre-arbítrio, Ele sabe o que nós vamos escolher, porque Ele sabe tudo. Ele nos dá a chance de fazer escolhas, mas Ele sabe o que você vai escolher. E Ele tenta de todas as maneiras falar com você, mas Ele sabe o que você vai escolher. Você tem a livre vontade. Ele sabe. Deus já sabia o que ia acontecer com você no ano 2021, meu amado. Deus já sabia o que ia acontecer em 2020. Deus já sabia da pandemia. Deus sabia que alguns de vocês iriam perder pessoas queridas nesta pandemia. Deus sabia disto.
sabia de tudo. Sim, e Deus sente por você. Deus se fez carne, o Verbo virou gente para sentir o que você sente, para chorar quando Lázaro morreu. Embora ele soubesse que ele iria ressuscitar a Lázaro, mas assim como eu sei que o meu parente vai ressuscitar, eu também choro, como Jesus chorou. Ele é Deus feito em forma humana, teve todas as emoções, todo o sentimento. É evidente que quando o seu pai José morreu, o seu pai José deve ter morrido, Jesus era adolescente, porque no ministério dele José não aparece mais, evidentemente José tinha morrido. E é evidente que Jesus era carpinteiro, porque ele aprendeu com o seu pai, ele cresceu, o filho mais velho, primogênito, ele cresceu ali na oficina, fazendo coisas ali, móveis com o seu pai, e evidentemente ele amava o seu pai na carne, aquele homem que criou ele, que cuidou dele, que ensinou ele muitas coisas, ensinou a profissão, ensinou ele talvez a tratar mulheres, a tratar a sua mãe, ensinou ele a ser educado, ensinou ele tantas coisas, e de repente o seu pai morreu de alguma maneira. Evidentemente, mesmo Jesus sendo Deus, ele chorou, ele sentiu saudades, ele sentiu dor no coração, porque ele era 100% homem também, meu amado. É isto. Deus sabe de todas as coisas. Agora, quando essas coisas acontecem, elas vão nos mostrar aquilo que eu, Edson, creio. Porque nessas horas eu sou tentado a achar que Deus não tem consideração comigo, eu sou tentado a achar que Deus me deixou, eu sou tentado a achar que parece que Deus não tem o controle, porque eu não entendo porque certas coisas aconteceram na vida. Meu amado, mas a minha escolha, eu tenho uma escolha, e José escolheu isso daí. José escolheu confiar em Deus, José escolheu crer em Deus, José escolheu falar, não, eu não entendo bem, eu não sei o que vai acontecer no amanhã, eu não sei como nós vamos resolver esta situação toda, mas eu creio, eu vou fazer o que o Senhor me mandou fazer. E assim fez Maria também, que eis aqui a serva do Senhor, que cumpra-se em mim aquilo que o Senhor quiser, meu amado. Isto mostra o que eu acredito num Deus que tem o controle, que é soberano, eu acredito num Deus que conhece detalhes da nossa vida, eu acredito num Deus que não tem nada que acontece por acaso, que não existe acasos para o Deus que nós servimos, que nada pega a Deus de surpresa, meu amado. Então às vezes a gente chora, mas a gente tem que continuar confiando. Às vezes a gente fica chateado, mas a gente tem que continuar confiando. Às vezes a gente não sabe o que fazer nessa situação, mas a gente tem que continuar confiando, meu amado, que Deus uma hora Ele vai nos mostrar qual é a saída e qual é o caminho que nós devemos tomar. Isso que vai acontecer. Então José, ele teve que tomar uma decisão, baseado na fé, porque todas estas pessoas da Bíblia tiveram seus planos mudados. Quando eu penso em Abraão, com 75 anos, pensando em morrer na cidade que ele foi criado, em Ur dos Caldeus, da Babilônia. De repente Deus fala para ele, sai da tua casa, sai da tua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele tem que acreditar naquilo lá, ele tem que acreditar que Deus vai suprir, ele tem que acreditar que Deus vai cuidar do meu amanhã, ele tem que acreditar que Deus sabe o que faz, ele tem que acreditar que eu não estou vendo nada, mas Deus tem controle sobre todas as coisas. Ele tem que acreditar em Deus, meu amado, mesmo sem ver nada. Isto é fé. A fé é crer sem ver. Eu não preciso ver, mas a fé fala que aquilo que Deus falou vai acontecer. Ou seja, Deus continua cuidando da minha vida, Deus continua cuidando da minha casa, Deus de alguma maneira sobrenatural vai prover para o meu amanhã, Deus de alguma maneira vai suprir cada uma das minhas necessidades, como Ele prometeu na sua palavra. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu acredito de todo o meu coração que todas as coisas cooperarão para o meu bem, embora no momento o meu coração esteja apertado, embora no momento eu esteja chorando, embora no momento há dor no meu coração, eu acredito que tudo que acontece na minha vida, nada escapou do olhar de Deus, e que tudo de alguma maneira vai cooperar para o meu bem, meu amado. De alguma maneira vai cooperar para o meu bem.
Eu não sei o que Deus tem. Se você fosse pensar do lado humano, olha só a situação. Talvez Jesus viveu com José 10, 12 anos, 13 anos, 14 anos. Talvez viveu. E agora José morreu. José era o chefe da casa, provedor. Maria ficou com seus filhos. E agora? Sabe, queridos, a gente não pode andar pelas circunstâncias, a gente não pode andar pelas coisas que acontecem na vida. Nós estamos numa caminhada. Eu sempre falo para você, se eu e você estamos vivos, é porque Deus ainda tem algum plano com a gente. Senão a gente morreria. E quando Deus termina o plano que Ele tinha com alguém, seja quem for, seja o meu filho, seja o meu marido, seja a minha esposa, seja quem for, e o Senhor, que é o dono da vida, levar o meu marido, minha esposa, o meu filho, o meu pai, minha mãe, eu sei que é duro, que a gente vai chorar, que a gente é ser humano, que a gente vai sofrer, mas a gente tem que continuar olhando para Deus com fé em nosso coração, que Deus sabe o que faz. Eu não tenho respostas, eu não entendo porquês, mas eu creio que Deus, Ele tem o controle sobre tudo, sobre todas as coisas na minha vida. Isso é importante. José é uma das pessoas da Bíblia, não sei se é a única pessoa assim famosa da Bíblia, que não aparece uma vez ele falando um A. Não aparece uma vez a fala de José. Se você fosse representar José numa peça e fosse literalmente conforme a Bíblia, você não fala nada. Você entra quieto e sai calado. É lógico que numa peça de teatro José vai falar, mas na Bíblia não é uma palavra de José. Porque na verdade as atitudes de José falam mais alto do que qualquer palavra que poderiam colocar na boca dele. Porque a gente vê que ele crê em Deus. Agora, uma outra coisa que mostra aqui é o caráter dessas duas pessoas, de José e de Maria. O caráter deles, o caráter da sinceridade de Maria em falar aquilo que aconteceu e pela fé, ela ter a coragem de falar para o seu noivo sem rodeios. O caráter de José e não expor. A Bíblia diz aqui em Mateus que nós lemos, ele queria deixá-la secretamente para não infamá-la. José, sabe o que acontece, queridos? Quando alguém faz alguma coisa contra a gente, a nossa vontade é contar para todo mundo. Tua esposa traiu você, teu marido traiu você, teu namorado traiu você, tua namorada traiu você, você quer contar para os outros. Às vezes porque quer difamar a outra pessoa. Alguém fez alguma coisa contra você? Alguém da igreja fez alguma coisa contra você? Alguém magoou o pastor? Quer falar para os outros. Fulano fez isso aqui, me deixou muito chateado. Não quer que a culpa venha sobre ele. José não, José ele não quis colocar a culpa em Maria em nada. Embora na cabeça dele, ela traiu ele. Ela me traiu. Ela se deitou com algum homem. Ela está grávida de outro cara. Quem que será? Será que é aquele cara da venda lá, que às vezes ela conversa com ele? Será que é essa pessoa aqui, o vizinho dela, que aprontou com ela? Quem será que é o cara de quem a minha esposa vai ter um bebê? Ficou pensando, é óbvio. Você pode imaginar o sentimento no coração de uma pessoa que passa por uma situação desse, talvez seja de raiva. Talvez seja de raiva. Mas José era um homem diferente. Porque José, ele pensou, não, eu não quero difamar, eu não quero que nada caia sobre ela, eu não quero que ninguém a acuse, que ninguém a maltrate. Além do amor que ele tinha por ela, ele tinha integridade. Eu não quero que ninguém a despreze, eu não quero que ninguém olhe torto para ela, eu não quero que ninguém a acuse de nada, eu não quero que ela morra, eu não quero que alguém fale mal dela, que ela prostituiu-se, que ela adulterou com alguém. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixá-la secretamente, eu vou dar nem tchau, eu vou não dar tchau para ninguém, nem para sogro, nem para ninguém. Eu vou sumir, vou deixar secretamente, pegar as minhas coisas de noite, de madrugada, vou embora para bem longe daqui.
e toda a culpa vai ficar sobre mim, e eu não quero difamar. Sabe, queridos, isso mostra caráter de uma pessoa, isso mostra aquilo que realmente nós somos, porque eu sempre falo para você que a gente sempre pensa bem da gente, a gente pensa, bom, eu sou um cara bonzinho, eu sou um cara legal, eu sou um cara humilde, eu sou um cara bondoso, eu ajudo os pobres. Essa semana eu dei até um lanche para um cara que bateu no vidro do meu carro lá, ele estava com fome, com a plaquinha, eu já pensando que eu iria ver ali, comprei um lanche lá na loja e dei lá o lanche para ele, sabe, porque eu tenho um coração bondoso. Só que, às vezes as coisas não são assim, porque diante da dor dos outros, nós temos compaixão. Semana eu vi na televisão lá uma mulher falando que com a ajuda agora do governo, passando para R$400, ela vai poder comprar o leite para a filha dela, porque é mais caro, porque a filha tem alergia ao leite natural. O outro leite é mais caro, ela não conseguia comprar para a filha não bebia leite, e que a partir de agora vai conseguir comprar o leite da filha, para a filha tomar leite, porque ela sente muita falta de leite. Aí você vê a cena daquela, o cara pode ser o coração mais duro que for, o cara fica compadecido com os olhos cheios de lágrima. Aí ele pensa, pô, eu sou bondoso, eu sou um bom sujeito. Aí a esposa dele o trai com alguém, pronto, ele quer pegar uma faca e matar os dois. Ele quer pegar um revólver e atirar naquela pessoa e matar lentamente. Quero que morra, mas devagar, para sofrer bastante pelo que ele fez, pelo que ela fez. José não. José estava disposto a levar a culpa de tudo para proteger a Maria. Sabe, queridos, foi o que Jesus fez por mim e por você, não foi? Foi o que Estevão orou naquela hora em que ele estava sendo apedrejado, que ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo, perdoa-os por causa disso daí. Foi o que Estevão fez, foi o que Jesus fez lá na cruz. É o que eu e você, Deus quer que a gente faça. A atitude que Deus quer que eu e você tenhamos é atitude de bondade, de misericórdia, de graça, de favor, de não atirar pedras, de proteger, de amar de verdade, de sofrer o dano se for preciso, de não ficar reclamando das injustiças que fazem contra você, que você é um injustiçado, mas entregar nas mãos de Deus, como José fez. José foi um dos caras mais injustiçados que a gente lê na Bíblia, e no entanto, ele era grato a Deus, ele fazia o que era certo em qualquer situação. Ele não chegou e falou, quer saber, Deus, eu estou cansado de fazer o que é certo e dá tudo errado, então a partir de agora eu vou fazer errado também. Não, ele não fez isso daí não. Ainda que não exista céu, eu vou fazer o que é certo. É verdade. Billy Graham, ele fala uma frase que eu vejo que é muito real para a minha própria vida e que deve ser para você também. Billy Graham, ele falou assim, se não houvesse céu nem inferno, eu fui muito feliz em ser um cristão. É verdade. Ainda que não houvesse céu ou inferno, a minha vida com Jesus é boa demais. Eu estaria disposto a viver com Ele ainda que não tivesse céu nem inferno, que a gente morresse e acabasse. Você entende, meu amado? Então, estas interrupções em nossa vida, esse plano que não deu certo, esse sonho frustrado, isso que aconteceu inesperadamente, na verdade revelam o nosso caráter, como nós vamos lidar com Deus, como nós vamos culpar a Deus, nós vamos reclamar de Deus, nós vamos questionar a Deus, ou nós vamos falar, Senhor, olha, eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor, nas tuas mãos, eu quero te obedecer, e que foi o que os dois fizeram, tanto Maria como José, eles obedeceram a Deus. Eles falaram, não, se é assim, Senhor, amém, é o que nós vamos fazer. Eles obedeceram a Deus. Uma moça chamada Gladys Hayward, eu li a história dela, contei uma vez para vocês, ela nasceu em 1904, e ela sentiu o desejo, sentiu o chamado de Deus de ser missionária na China. Em 1930, na verdade um pouquinho antes de 1930, ela se candidatou a ser missionária, ela contactou uma agência missionária e ela foi rejeitada.
Mas ela sabia, Deus me chamou para ser missionária na China. Ela mandou uma carta para uma missionária idosa de lá, e a missionária mandou uma mensagem de volta para ela. Naquela época, 1920 e pouco, o correio não era no dia seguinte. Ela recebeu a resposta falando: se você chegar até aqui, tem trabalho para você aqui. Ela não tinha dinheiro, viagem de navio era muito cara. Ela então começou no trabalho a economizar o máximo que ela conseguiu. Quando ela conseguiu juntar um dinheiro, ela pegou o trem, ela viajou de trem, cruzou a Europa inteira por dias e dias até conseguir chegar na China, uma viagem difícil. Em 1930, com 26 anos, ela chegou na China como missionária. E ela morreu lá depois de muito tempo, serviu a Deus como missionária ali, foi uma das missionárias mais importantes do século passado, discipulou milhares de crianças, ajudou em tantas igrejas, tantos trabalhos, e ela falou o seguinte no fim da vida dela, ela falou assim: olha, eu na verdade eu acredito que eu não era a primeira opção de Deus, eu acredito que Deus deva ter chamado alguém mais capacitado do que eu, alguém mais inteligente do que eu, alguém mais preparado do que eu, talvez Deus tenha chamado até um homem, e talvez a pessoa falou para Deus: Deus, olha, eu tenho tanta coisa para fazer, que eu não tenho tempo no momento eu não posso ir, eu não posso fazer, e assim a pessoa não foi. Falou: então Deus deve ter olhado de lá de cima e ter me visto lá embaixo, e falando: olha ela lá, olha, ela está disponível, vamos mandá-la. E assim eu cheguei na China, porque Deus usa gente que fala: Senhor, eis aqui a minha vida, estou disposto a te obedecer. Então, meu amado, às vezes a gente não entende as coisas da vida, às vezes a gente não entende porque certas coisas acontecem, porque os nossos sonhos são frustrados, porque a nossa vida de repente é interrompida nos nossos projetos, nos nossos planos, mas eu acredito que Deus tem o controle sobre tudo, e isso na verdade deve me levar a obedecer a Deus e falar para Deus: Senhor, a minha vida está aqui nas tuas mãos, Senhor, eu não sei sobre o meu amanhã, eu não sei os teus projetos, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas Senhor, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver viva, eis aqui a minha vida para te obedecer, te servir, e usa a minha vida como o Senhor desejar. Eis-me aqui, Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Este deve ser o desejo do meu coração e do teu coração, meu amado, porque quando chegar a hora certa, Deus vai nos chamar. E aí, não tem mais nada a fazer. Acho que ontem eu vi um desenho que todos vocês já viram também na internet, né? O cara chegando no cemitério com 2 malas, e o anjo da morte ali com a foice, falando: aqui você deixa tudo, aqui não entra mais nada, só você. Do lado de fora fica teu dinheiro, tua aplicação financeira, teu carro, tua casa, teus filhos, tua esposa, todo mundo. Você vai passar para a eternidade sozinho naquele instante. Então, meu amado, sabe, o nascimento de Jesus, a gente, é claro, a gente vê lá o presépio, a gente vê toda aquela cena bonita, a gente vê os anjos cantando, a gente vê os pastores trazendo ouro, incenso e mirra, a gente vê tudo isso daí, mas a gente não vê as lágrimas, a gente não vê as dores, a gente não vê os medos, a gente não vê as frustrações, a gente não vê as decepções que aconteceram, as tristezas, porque na verdade tudo isso daí faz parte às vezes da vida. O anjo não falou para Maria: olha, você vai ter um bebê, mas você vai ter que viajar no lombo de jumentinho para o bebê nascer lá em Belém. Quando você chegar lá com dores, olha, vai doer, hein? Você vai ter muita dor e você vai ter um bebê ali. Na verdade não vai ser nada do que você planejou. Ele não vai nascer na sua casa, não vai ter o bercinho quentinho, não, você vai ter que colocar ele lá num coxo, onde os animais se alimentam lá, sabe? Onde eles comem lá, a comida deles. Aquele vai ser o berço do teu filho. Depois vocês nem vão poder voltar para casa. Sabe essa casa que José arrumou, tão bonitinha? Vocês não vão poder voltar não, porque dali vocês já vão fugir para o Egito, porque Herodes vai querer matar esta criança. Aí então vocês vão ser sem casa, vocês vão pegar o dinheiro. Mas Deus vai suprir, né? Ele não falou que Deus ia suprir, mas iriam vir homens que iriam trazer ouro, incenso e mirra, e esse ouro, incenso e mirra, José iria viver 2 anos no Egito.
Porque eles iam para o Egito, mas com que dinheiro? José era pobre, não tinha dinheiro. Mas Deus envia a provisão antes para a gente. Deus cuida da gente. E eles foram para o Egito. Mas tudo isso leva emoções. Será que ele levou o bebê para... Não deve ter levado o bebê para a mãe, para o pai ver. Fugiram para o Egito. Foram embora. Depois, quando eles querem voltar, novamente José tem um sonho, e o anjo em sonho fala para ele ir para o norte, e vai morar lá em Nazaré. Sabe, tantas coisas acontecem na vida da gente que não foram planejadas, mas a gente continua crendo em Deus, que Deus sabe o que faz, e Deus tem o melhor para a nossa vida, meu amado. Talvez você não esteja entendendo o que você está passando, mas pelo menos 3 lições aqui antes de eu terminar, que nós temos a ceia. Eu tenho que aprender a não ficar olhando para o lado negativo das coisas, porque todas as coisas têm um lado negativo e têm um lado positivo também. Tudo na vida. Sim, você vê o lado negativo. Mas qual seria o lado positivo dessa situação? Tem lado positivo. Eu sempre falo, o máximo que pode acontecer com você é você morrer, ou talvez a gente perder uma pessoa querida da nossa família. Pastor, que lado negativo tem isso daí? Tem nenhum lado negativo, não tem nenhum lado positivo. Sim, tem sim. Esta pessoa que você tanto ama, está lá no céu, na maior alegria. É dura para nós, é bom para ela. Querido, a gente tem que aprender a não focar a nossa vida só no negativo. Ah, eu estou passando por isso, eu estou enfrentando esse problema, eu estou passando essa dificuldade. Sabe, eu tenho que olhar, puxa, apesar de eu não entender direito as coisas, Deus continua cuidando de mim, Ele continua sendo Deus, Ele continua sentado sobre um alto e sublime trono, Ele continua reinando sobre tudo, eu creio nisso daí. Segunda coisa, não deixe que os momentos da vida ruins determine o teu futuro. Não deixe que o seu futuro seja determinado por alguma coisa ruim que aconteceu. Deus não terminou com você. Talvez, como eu sempre falo, os melhores anos da sua vida estejam à sua frente. Você pode achar agora que não, mas eu creio que sim. Eu creio que se nós estamos vivos é porque Deus ainda tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida, que nós não sabemos o que são, mas a gente está na expectativa. O que é que o Senhor tem para nós? O que é que o Senhor tem para nós? Terceira coisa, aprenda a não olhar a vida pela perspectiva da tragédia. Quantas vezes eu já falei isso daí, né? Sabe, não seja o rádio, né, do desenho da vida, ó céus, ó terra, ó lua, ó isso e aquilo. Não, aprenda, meu amado, a olhar a vida de uma maneira diferente. É verdade. Estou feliz com Jesus, sim. Se paz a mais doce eu puder gozar, se dor a mais forte eu sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. Eu sempre sou.